leite materno é a base da vida e a recomendação mundial é que seja o alimento exclusivo até os 6 meses. Muito boa tarde a todos, o nosso Band Mulher está começando e hoje nós vamos falar sobre amamentação. O mês do Agosto Dourado serve para conscientizar quanto à importância da amamentação na vida dos nossos bebês. Para falar no assunto, eu recebo aqui a Bia Rangel, que é doula, educadora perinatal e consultora de amamentação. E eu recebo também o chefe da pediatria do Hospital Gafre Guiller, o Edson Liberal. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Tudo jóia? Sejam bem-vindos para a gente falar do Agosto Dourado, esse mês tão importante, né, de conscientização quanto à amamentação, que é um momento que todas as mulheres, eu tive esse prazer não muito tempo, porque o meu leite secou, mas é um momento assim muito especial para a mãe, para a criança e a importância também, não é? Doutor Edson, qual a importância da amamentação para a vida da mamãe e do filho? Na realidade, nós estamos nesse mês de agosto, né, Agosto Dourado, no Brasil ficou o mês todo, tem a Semana Mundial de Amamentação e tem o Agosto Dourado, que felizmente passa um mês inteiro, devemos falar o ano todo. Pois mas tem um mês que se coloque mais de forma mais robusta, o tema é fundamental. Se nós entendermos que a criança passou meses, né, se a gente considerar uma gravidez a termo, 9 meses, vamos dizer assim, a criança passou 9 meses grudada à mãe pelo cordão umbilical. Quando corta esse cordão, a nova ligação não vai ser, naquele momento que cortou o cordão, a criança fica lá e a mãe fica no outro lado. Então, a nova ligação passa a ser boca com peito. Então, entra aí a primeira questão emocional, afetiva, ligada tanto à mãe quanto à criança. Esse é um fator fundamental que geralmente, frequentemente se esquece um pouco dessa questão básica no bom desenvolvimento da criança para o resto da vida. Outra questão é a prevenção das infecções, né? O leite materno já começa aquele colostro que as pessoas acham que é uma aguinha, mas já é uma primeira vacina, né, que atapeta o intestino da criança, é uma primeira vacina e que passa não só no leite, no colostro, como no leite como um todo, passa toda a defesa. Por exemplo, se a mãe ficar resfriada, você não vai afastar o bebê da mãe, né? Então, ela pode passar o resfriado, pode acontecer, tomando essas medidas, lavar a mão, o que seja, mas ela passa também, se por acaso passar o resfriado, pelo leite ela passa as defesas também. Então, o tempo todo, a mãe está passando as defesas e as crianças têm muito menos infecções. É difícil, por exemplo, praticamente infecção intestinal, uma doença praticamente que não acontece com aleitamento materno exclusivo. Infecções respiratórias, muito menos infecções respiratórias, diminui a mortalidade. O desenvolvimento do sistema nervoso central é muito maior, que o leite é da espécie, é preparado para o bom desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, são inúmeras as vantagens que tem para a criança. E para a mãe tem a questão não só dessa questão de ver a felicidade do filho estar se desenvolvendo com seu leite, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, e também tem menos patologias, né? E regride mais rapidamente o útero, tem menos câncer de mama, então tem vantagens imensas para a mãe também. Por que Agosto Dourado? Porque é como se fosse o ouro, né? O ouro do leite materno, é considerado como uma joia mesmo dourada, né? Bom, a gente já falou um pouquinho dos benefícios da amamentação aí, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Agora vamos saber Você é doula? Sou doula, educadora perinatal, consultora de amamentação. O que acontece? Muitas mamães, assim, de primeira viagem, têm um pouquinho de dificuldade, né, com relação à amamentação, sente dores, enfim. Outro dia eu vi uma cena de um filme com a Ingrid Guimarães, não vou lembrar agora, que ela é uma mãe de verdade, ela fica relatando a vida dela com a filha e tal, e quando ela relembra a fase da amamentação, ela fala, muita gente acha que é um paraíso, né? Mas na verdade não é bem assim, tem muitas mães que sentem muita dor, tem a questão de pedrificar, enfim, há uma dificuldadezinha, principalmente para a mãe de primeira viagem. Sim, a grande maioria, na verdade, encontra problemas com a amamentação. A gente tem aí
desde a dor, fissuras, inclusive isso que você falou, que é quando a mama está engurgitada, que parece que tem pedra mesmo, o leite fica duro lá dentro, até o ajuste da amamentação. Mas na grande maioria, com a ajuda necessária, com o suporte necessário de profissional capacitado, a mãe consegue dar continuidade a esse aleitamento materno. Então, com o ajuste da amamentação, do posicionamento, da pega, e ali, entendendo como funciona o processo do aleitamento materno, a mãe consegue dar continuidade. Bom, a gente tem uma tabela, eu gostaria, né, de que vocês observassem, porque nós temos algumas afirmações e nós vamos nos ajudar dizendo quando é mito ou quando é verdade. Vamos lá? Por favor, venham para cá para a gente falar um pouquinho, doutor Edson e Bia, mito ou verdade? Primeiro, o tipo de parto influencia na amamentação? Mito ou verdade? É verdade, porque se tem um parto normal, facilita muito mais a amamentação, né? A mãe, ela não vai ter, por exemplo, uma cesariana, vai ter dor, desconforto, né? Então, parto normal é altamente favorável a aleitamento materno. Não quer dizer que com ajuda, com mais suporte, que a mãe com a cesariana não possa também amamentar. Muito pelo contrário, é possível também 100% se a gente conseguir trabalhar as questões todas, mas é mais, com certeza, o tipo de parto influencia. Se a mãe puder esperar entrar em trabalho de parto, também influencia muito. Mesmo que ela opte por uma cesárea, entrar em trabalho de parto é como o corpo dela dizendo que está pronto para ter o bebê e para amamentar também. Então, tudo flui melhor. Vai dar o sinal, né? Sim. Alimentos que a mãe consome enquanto está amamentando podem provocar cólica no bebê? Isso é mito ou verdade? Isso é discutível. Porque né? eu evitei muita coisa. Não temos estudos Isso ainda, é né? muito discutível, não tem nada comprovado. Por exemplo, falam que chocolate não pode, enfim. Não tem nada comprovado. Acho que a prática diária diz o seguinte, se a mãe acha que aquilo está acontecendo, ela está com a percepção que aconteceu, vai lá, então pode suspender. Mas dizer assim, sob o ponto de vista científico, de pesquisa, não tem nada que comprove qualquer tipo de alimento. O que não pode é fazer uma alimentação restritiva que atrapalha a saúde da mãe e da criança. Isso não, isso está completamente fora de possibilidade, ficar retirando alimento, porque o filho tem cólica. Então tira um, tira outro, não, isso... Agora, a princípio, não tem nada que comprove que tem alimento que dê cólica no bebê. Tem crianças que geralmente têm muita cólica, outras já não têm, não é, doutor Edson? Por que acontece? Não se sabe direito. Isso aí alguém vai ganhar, um dia quem descobrir isso vai ganhar um prêmio Nobel da Medicina. É verdade, porque assim, tem criança mães que relatam, né, gente, que nunca conseguem dormir bem, que ao chegar ao finalzinho da tarde o bebê já começa a sentir cólica, enfim. Outros já são... E às vezes o choro também não quer dizer que é cólica, né? Ela quer um aconchego, né? Do final do dia, é um horário que a mãe está muito exausta e o bebê também já está muito cansado. E aí ele está realmente estressado. E a gente tem a hora que se chama a hora da bruxa, né? Que é a hora que está tudo caos, já todo mundo muito cansado. Então gera esse choro persistente, geralmente todos os dias no final da tarde. E às vezes com alguns ajustes ao longo do dia, preparando melhor essa mãe, a gente consegue amenizar esse choro que na verdade a mãe achava que era desconforto da cólica, mas que pode ser um cansaço excessivo. Cansaço. Bom, consumo de álcool e cigarro interferem na amamentação? Nenhuma substância proibida a mãe deve utilizar, né? Esse negócio do álcool, né? O efeito do álcool no desenvolvimento da criança, até na própria gravidez, não se sabe hoje, parece quantidades mínimas, já na gravidez, interferem no bom desenvolvimento. Quanto mais estamos utilizando uma substância que está passando para a criança essa substância. Então, completamente contraindicado amamentando e consumir álcool e fumar. Bia, exercício físico interfere na qualidade do leite? Mito ou verdade? Então, temos alguns estudos aí que mostram, dependendo de como for realizado esse exercício físico, se for em um excesso muito grande, pode sim impactar na produção de aleitamento materno. Mas não uma mãe que está ali com exercício saudável, fazendo ali todo dia sua ginástica,zinha, que já tinha um preparo físico, inclusive antes, que foi aos poucos aderindo a isso, faz uma alimentação saudável, dessa forma não vai interferir. Agora, se for uma coisa em excesso, pode sim interferir na produção de leite. Hidratação, né? Se hidratar alimentação, sempre, tá se hidratar hidratada, sempre, tudo né? isso vai interferir.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua com esse assunto no próximo bloco. E hoje ainda você vai conhecer a Mariana Lima. Ela criou roupas adequadas para as mães que estão amamentando, a Amor de Leite. No quadro Brincadeira é Coisa Séria, o assunto é a mudança na rotina do filho mais velho com a chegada do irmão. Não saia daí, o Band Mulher está só começando. Estamos de volta e hoje falando sobre amamentação. Agosto é o mês dourado que serve para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno. No estúdio eu converso com o pediatra Edson Liberal e com a consultora de amamentação, a Bia Rangel. Recebemos também aqui a Lia Campelo, que teve dificuldades de amamentar e com a ajuda de um profissional ela conseguiu e vai contar para nós essa história. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas, né? Essa fofura, olha, doutor Edson, Bia, que coisa mais fofinha, né? Dá vontade até de ter outro, assim, urgente. Ó, já tô pensando aqui em ter outro, né? Já tô amadurecendo. Meu marido fala assim, essa maturidade sua tá demorando, porque meu filho já tem 10 anos, mas que lindo, parabéns, linda ela. Bom, a gente tá aqui, Bia, vamos dar algumas diquinhas, né? Sim. Antes de conversar e saber um pouquinho da história da Lia. Sim. Esse material aqui a gente usa geralmente quando a gente vai dar o curso para gestante, para falar sobre amamentação. Porque a coisa mais importante que a mulher pode fazer para se preparar para amamentar é entender sobre o processo do aleitamento materno. Então a gente tem aqui, por exemplo, o copinho, que é indicado caso seja necessário entrar com algum complemento ou até mesmo oferecer o leite materno, que não seja no peito da mãe, no momento que a mãe não esteja perto, ou se ela precisar tirar para oferecer, a gente oferece no copinho. Esse copinho aqui todas as pessoas que eu atendo recebem para que possam oferecer. Aqui a gente tem a mama que a gente utiliza para explicar como funciona a pega correta, como você vai fazer a pega correta e colocar na boca do bebê. Ô Bia, quais são as maiores dificuldades que você sente assim na hora da amamentação? O ajuste do posicionamento e da pega correta. Quando a gente consegue ajustar o posicionamento e a pega correta, a gente consegue garantir que a mãe não vai sentir dor, o mamilo fica corretamente posicionado lá dentro da boquinha do bebê e aí ele não fica em atrito com o céu da boca do bebê, então não machuca essa mãe. Porque a maior causa de desmame é a dor ao amamentar. Ou então a mãe que com o tempo vai acreditando que está produzindo pouco leite, quando na verdade uma amamentação ineficiente que está acontecendo. E aí tende a parar de estimular a produção e aí a produção realmente vai diminuindo. Lia, quando que você percebeu que não estava conseguindo amamentar? Então, na verdade, desde que ela nasceu, já tive dificuldade em amamentar. Ela não tinha uma pega, assim, nem correta, né, podemos dizer. Ela não conseguia abocanhar o peito para poder fazer a amamentação. Ai, meu Deus. Você quer falar? Não. Você quer falar? E aí, então assim, desde da maternidade, eu tive essa dificuldade da amamentação com ela. Com o tempo, eu consegui... Ai, filha, só um minuto. Não, ela quer Você quer contar beijo. também? Ela está paquerando. Doutor Edson mandando Roubei a beijo, cena, gente. roubei a cena, roubei a Você cena. quer contar, meu Ai, que amor? graça. E aí eu tive que procurar ajuda para poder conseguir amamentar. Então, quando ela tinha mais ou menos 5 dias de nascida, eu percebi que não estava conseguindo fazer a amamentação correta. E aí eu tive que pedir ajuda. Então eu procurei o Instituto Fernandes Figueira na época e através até do telefone mesmo elas conseguiram me explicar que provavelmente meu peito estava muito cheio de leite e que na verdade ela não conseguia abocanhar justamente porque eu tinha muita produção. E assim, isso nunca tinha passado pela minha cabeça que poderia acontecer. Eu achei até que eu não tinha leite, né? Que ela não conseguia pegar por esse motivo. E aí eu consegui, através, né, dessa consulta via telefone, mas assim, não consegui fazer a pega correta dela, né? Eu não consegui É posicioná-la. justamente o que você falou, a maior dificuldade, né? Sim, A pega. E assim, eu tive, quando ela estava mais ou menos com uns 3 meses, eu sentia muitas dores.
Então, eu tentava de todas as formas, eu ainda tentava me instruir assim pela internet mesmo, mas eu vi que eu precisava de uma ajuda profissional e aí eu achei a Bia. E aí eu consegui, através de todas as dicas que ela foi me passando, ela viu também o meu seio, porque estava com muita dor, eu estava com fissura, tudo através da pega incorreta. Isso, Lia, que a gente estava falando no primeiro bloco. A gente estava falando no primeiro bloco sobre esse padecer no paraíso, né? Doutora Edson, é normal sentir dor? Não, normal não é. Geralmente o aleitamento deve ser prazeroso, né? Então, a questão da posição, da pega, de abocanhar a areola toda, em vez de ficar só no bico, né? Essas orientações todas são fundamentais. Começar lá no pré-natal já essa orientação, porque aí a pessoa sabe como, já tem uma ideia de como vai acontecer e aí favorece com pré-natal, logo no pós-natal, né? Amamentar logo na primeira hora, então normal não é, porque a dor, ao contrário, você produz hormônios que diminuem a lactação, então não é para sentir dor. Tem que sentir prazer. Tem que sentir prazer. Bia, quando procurar ajuda? Eu indico desde a gestação. Quanto mais preparada essa mulher estiver, menos problemas ela vai ter ao amamentar. Quanto mais ela souber o que ela não deve fazer, principalmente, melhor ela vai conseguir amamentar. E assim no pós-parto, se ela começar a sentir dor, se ela perceber que a mama está ficando endurecida, ela não está conseguindo dar esse ajuste correto, licença, aí então Bia? ela deve logo entrar em contato com alguém. Ela vai ficar brincando, olha, ela já está encantada aqui. Deixa eu te perguntar, a gente tem, né? Como que eu posso falar? Ai, boneca. Popularmente falando, algumas pessoas ensinam algumas coisas para fazer, para preparar a mama, né? Para a amamentação. Isso é verdade ou é mito? Por exemplo, né? Ensinam que durante o banho você tem que esfregar alguma coisa no bico da mão. Não tem essas coisas, comum, né? Que essa coisa, como que eu falo, doutor Edson? Popular, que as pessoas vão... Culturais, que as pessoas vão ensinando, sim, enfim. Isso. Que tem que preparar a mama, que tem que fazer determinadas coisas. Isso é verdade, popular. É mito, isso pode... Isso. Conhecimento popular. Conhecimento popular, exatamente, me fugiu a palavra. Isso é mito, é verdade, é perigoso para a mulher, vai acabar ferindo a mama e prejudicando? Como que funciona? Com certeza. Não é indicado preparar a mama de forma alguma. Passar bucha, toalha, pegar sol, só vai deixar mais sensibilidade da região. Exatamente, daqui. Eu falei de passar bucha, mas falar, você tem que pegar sol na mama sempre, falam, vai deixar com mais sensibilidade. Não deve ser feito nada. Na verdade, a própria mama, ela se prepara para amamentar. Essas bolinhas aqui que podem aparecer durante a gestação, às vezes a mulher pode nem perceber, mas elas vão aparecer, elas servem para lubrificar toda a areola e o mamilo. E isso aí vai hidratar e preparar para que depois o bebê vá amamentar. Se a pessoa fica tirando, limpando, ela está tirando justamente a lubrificação natural do nosso corpo. Então, errado, não pode fazer. Não pode. Você trouxe essa também, a almofada para amamentação, isso, né? Para melhor apoio. Para melhor posicionamento, ajuda muito e eu sempre indico a utilização. E isso aqui, Bia, de crochê? Essa é uma mama didática para que a gente possa explicar como funciona todo o processo do aleitamento, né? A mãe pode visualizar como é a mama dentro dela, né? Então, aqui estão os alvéolos, aqui os ductos mamários por onde passa o leite, aqui é onde o leite é produzido. E a gente explica que o bebê precisa ir para o peito para o leite ser produzido, para acontecer a contração alveolar e o leite sair daqui, passar pelos ductos e chegar na boquinha do bebê. Então, não é um processo simples e nem rápido. Precisa realmente ter uma mamada correta, uma sucção efetiva, para que todo esse processo possa acontecer da melhor forma e o bebê ficar de barriguinha cheia e receber todos os nutrientes que ele precisa. Doutor Edson, a mãe deve acordar a criança durante a noite para oferecer leite ou não? Não, na verdade é por livre demanda, né? Então, a hora que a criança tiver a necessidade, ela vai acordar. O peito não é só a questão de alimentação, tem a questão afetiva. Então, a tendência é o contrário, que ela acorde mais. Lógico que à medida que o tempo vai passando, tem algumas medidas, né, que você deve adotar, de fechar a cortina, escurecer, diminuir o movimento na casa, para a criança ir aprendendo o que é dia, o que é noite. Então, tem que ser ensinado. Efetivamente, ela não sabe
o que é dia, o que é noite. Quando ela nasce, tanto faz ser 3 da manhã como 3 da tarde. E isso é terrível, porque o ciclo hormonal da mãe já é um ciclo já bem estabelecido, que de noite é para dormir. Mas então a gente tem que ir ensinando a criança. Então o maior problema geralmente é mais da criança ficar acordando e você ter que colocar um determinado ritmo. Quando saber, por exemplo, se a quantidade versus qualidade do leite, né, é suficiente? Basta, porque... Na verdade, sempre é suficiente. Sempre é suficiente. A não ser que hoje em dia as cirurgias plásticas já não tiram mais, como se fazia antigamente, glândula mamária. Agora se tira mais tecido adiposo. Então, antigamente as cirurgias estéticas, elas atrapalhavam a amamentação. Atualmente, na verdade, é falta de orientação, de conversa, de apoio, né? E tanto que se fala hoje, né, empoderar pai e a família para que possa ajudar ao aleitamento, ajudar a mãe, né? Então é mais por questão de falta de educação, de orientação. O leite não é fraco ou é pouco. Não existe essa questão de leite fraco ou pouco. Isso é uma coisa, é uma entidade porque raríssima. Existem realmente essas crenças populares, Sim. inclusive ensinam receitas, né? Tem que comer muita coisa com milho, tem que tomar muito suco de... Enfim, olha, eu ouvi tantas receitas para poder você ter um leite, você dar mais... Enfim. Canjica. Pode ser que dê uma satisfação para a mãe, né? Sim. E aí ela sinta um prazer e fique mais à vontade para amamentar, porque tudo está na cabeça. E está liberado comer também, né, Sim, doutora Edson? sim. Deixa, libera, porque é tão bom, né? Comer, e aí nessa fase, né, Lia? A gente come sem culpa mesmo. Agora, Lia, fala pra gente, o que é que você sentiu, né, como mulher, na hora que você tentava amamentar a sua filha e não conseguia? Eu ficava, assim, muito frustrada. A gente também tem uma ideia, né, quando a gente está grávida, né, de como que vai ser quando o bebê nascer. Então a gente tem idealiza como que pode ser. Então eu sempre sonhei em amamentar, né, meu filho. Então, assim, quando eu não consegui, eu chorava junto com ela, né? Então, assim, ela chorava de fome e eu chorava junto porque eu não conseguia, né, satisfazer. Então eu fiquei muito frustrada, assim, então por isso que eu precisei de procurar mesmo ajuda, porque era uma coisa que eu queria muito. É verdade, a gente de fato quando engravida, a gente fica sonhando com esse momento da amamentação, até porque é a hora que você vai interagir com seu filho, vai acalentar, enfim. E daí, lógico que há uma frustração quando não consegue. Por isso a importância de procurar ajuda o quanto antes, né? De não ir aí nessas crenças populares, porque aí pode demorar mais ainda, não é, Bia? Não conseguir. Com certeza. E conscientizar as mães gestantes que o processo do aleitamento materno é muito difícil. Tem mães que me procuram que sentem vergonha de procurar ajuda porque acreditam que toda mulher consegue naturalmente amamentar. Quando, na verdade, quase 90% das mulheres têm problema para amamentar. Então, ter essa conscientização de buscar ajuda, que é muito importante e que a maioria pode sim encontrar problemas na amamentação. Olha, eu quero agradecer ao Dr. Edson por ter vindo, né, esclarecer tantas dúvidas que a gente tem com relação à amamentação, falar da importância do agosto dourado, né, dessa conscientização com relação à amamentação, que é fundamental. A Bia que esclareceu, se você tem alguma dificuldade, procurar ajuda sim. Não são todas as mulheres que conseguem, né, de cara amamentar. Realmente é um aprendizado. Costumo dizer, doutor Edson, que em 9 meses se prepara uma mãe para nascer, né? Você não é mãe, se você for mãe de primeira viagem, você não é mãe. Daí você passa 9 meses grávida e ali, nascendo o bebê, vai nascer uma mamãe também. A natureza é muito sábia com relação a isso. Há esse preparo, 9 meses, para que a gente possa realmente se conscientizar da responsabilidade de ter uma coisinha dessa, né? Uma fofinha dessa, não é, Lia, do nosso lado. Muito obrigada também, tá, Lia, por ter vindo, ter trazido essa maravilhosa aqui para dividir esse momento com a gente. A gente vai para um intervalo rápido e no próximo bloco tem a Mariana Lima, dona da Amor de Leite, que é uma linha de roupas criadas para mulheres que estão amamentando. Tem também a Daniela Aparecida, que é coordenadora do Banco de Leite Humano do IFE. Daqui a pouco eu volto, não sai daí. Estamos
estamos de volta, hoje falando em amamentação. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que uma alimentação adequada é muito importante para a mulher que está amamentando. Falando nisso, eu vou mostrar agora uma receita de uma canjica. A gente até falou no bloco anterior sobre alimentação, né, esses mitos e verdades daquilo que a mulher tem que comer. Bom, se tem que comer eu não sei. Eu sei que é muito gostoso e que sim dá uma sustância danada para aguentar, né? E amamentar e deixar tanto a mamãe quanto o bebê fortinho. É uma canjica vegana ideal para o pós-parto. É o nosso Saúde na Cozinha que está começando. Boa tarde, Gardênia, eu sou a Patrícia, eu trabalho com alimentação saudável e dietas personalizadas e eu vim mostrar para você hoje uma receita que foi a minha ginecologista obstetra, que também é nutróloga, que indicou pra gente. É uma canjica, só que com diferencial, é uma canjica vegana, não leva nada de origem animal. Então vamos aos ingredientes. 500 gramas de canjica branca, 100 gramas de coco ralado, dando sempre preferência ao coco fresco, 100 gramas de açúcar cristal ou açúcar demerara, lembrando que pode ser substituído pelo xilitol, que é um adoçante bem mais saudável, que não engorda, especiarias, canela em pau e cravo. E por último, 500 ml de leite de coco. A primeira etapa é levar a canjica para cozinhar na panela de pressão com 1 litro d'água por aproximadamente 20 a 30 minutos. Após o cozimento na pressão de 20 a 30 minutos, a gente acrescenta os demais ingredientes. O açúcar, o coco ralado e, por fim, o leite de coco. A gente mistura bem, deixa ferver por mais uns 5 minutos e está pronta. É isso aí, Gardênia. Esse foi um prato bem saudável, ideal para o pós-parto. Gente, com a fome que eu estou, olha, pós-parto ou não, eu comeria essa canjica agora, porque é uma delícia. Bom, eu agora converso com a Mariana Lima, que criou uma linha de roupas para mulheres que estão amamentando, e com a Daniele Aparecida, que é coordenadora do Banco de Leite Humano do IFE. Sejam bem-vindas, boa tarde. Olha, muito legal a ideia, porque quando a gente está amamentando, realmente a gente tem dificuldade, né, para determinadas roupas. Parabéns. Obrigada. Daniele, seja bem-vinda também. Muito obrigada, boa tarde. Fala um pouquinho pra gente dessa ideia, né? Você, como que começou? Boa tarde a todos. Na verdade, foi uma marca que surgiu muito junto com o nascimento do meu filho. Eu tive meu filho em 2016 e nasceu, estava tentando amamentar, naquela dificuldade do início. E eu também estava com muita dificuldade para encontrar roupas que eu pudesse amamentar, porque eu estava com um corpo diferente de antes, né? As minhas roupas eram muito fechadas ou de alguma forma não permitiam a amamentação apropriada. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, onde que eu ia achar esse tipo de roupa. Acabou surgindo a marca, com 6 meses de vida do meu filho, ela já começou a funcionar e está até hoje. Você mesmo que desenha as roupas? Não, eu tenho pessoas que me auxiliam nesse processo e também não costuro, mas geralmente eu imagino a roupa, imagino a adaptação que vai permitir a amamentação e acabo testando também, porque meu filho ainda amamenta, apesar de já estar com 3 anos. Aí você, 3 anos amamentando ainda, Daniele. Ótimo, Bom? isso é uma relação entre eles. É bom? É ótimo, o leite continua. Porque também com as tem suas gente que fala propriedades. que não é bom amamentar muito tempo, né? Não, como você falou, a OMS, ela indica por 6 meses exclusivamente, sem água, sem chá, sem nada. E depois de uma forma continuada com a introdução de alimentos. E ele fala em 2 anos e meio. Você tem 6 meses de brinde aí, mas quando vai chegando ao final, quando o corpo percebe que essa periodicidade vai diminuindo, o corpo tem uma lembrança de como era no começo e volta a transmitir os fatores de proteção. Então, ou seja, ele volta a ser vacinado como se a mãe natureza falando, olha, agora você vai seguir a vida, mas você segue a vida com uma super proteção.
Maravilhoso, né? A natureza é muito sábia, né? Como que funciona o banco de leite? O Banco de Leite é uma casa de apoio à amamentação, né? O Banco de Leite do Fernandes Figueira, da Fiocruz, ele é portas abertas para a sociedade. Então, qualquer mulher, como você falou, no começo, sentiu um pouco de dificuldade, procure o Banco de Leite e nós temos uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar para atender enfermeira, nutricionista, psicóloga, pediatra, para estar atendendo esse binômio mãe-bebê e, na verdade, para estar atendendo toda uma família. Porque esse é o momento que essa mulher precisa construir a sua própria rede de apoio. Então, não é só o profissional de saúde, mas também a avó, o pai, a tia, a companheira, quem estiver ao redor dessa mulher, a vizinha. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, né? É fazer com que as mulheres amamentem e amamentem com prazer. E, por um outro lado, a gente tem as mães de prematuros, porque o leite não é produzido só aqui, ele é produzido aqui também. Então, essas mães que imaginaram ter uns bebês lindos, por alguma forma ela tem um bebê prematuro, um bebê com uma patologia, Aí isso mexe interfere psicologicamente. e ela não consegue, naquele momento, produzir leite em quantidades adequadas para o seu filho. Então, a equipe de assistência apoia essa mulher na manutenção dessa lactação e a gente conta com a solidariedade de muitas outras mulheres que produzem leite para além do que seu filho consome para doar esse leite. Quando esse leite chega ao banco de leite, ele passa por um controle de qualidade, um processamento térmico para poder ser direcionado com a qualidade exata que atenda às necessidades desses bebês. Quem pode doar, Daniela? Qualquer mulher saudável que esteja amamentando seu filho. Então, se você ouve na rua, produzo tanto leite que eu jogo fora. Não jogue fora. Lembre desses prematuros. Eu estou produzindo tanto leite que me causa incômodo. Que esguicha. Que esguicha quando eu tomo banho. Não, é só ligar para a gente e a gente vai dar todas as orientações e faz a coleta em casa. Então, olha que incrível. Então, não pode desperdiçar. Tem muitas mamães precisando, né? Muitas crianças precisando, com não é certeza, isso? Com certeza. Vamos conhecer essa coleção, né, de roupas especiais para quem está amamentando. Olha que legal. Então, legal. Pode chamar. A passarela é sua, por favor. Pode chamar as meninas. Primeiro modelo. Comenta pra gente, Mariana. A gente tem várias formas de adaptação para permitir a amamentação. Algumas são mais... Eu brinco que algumas são práticas para todas, outras são quase que indicadas para mães de gêmeos. No caso dela, é um zíper. E a ideia, assim, da roupa é que seja uma adaptação discreta que não limite o uso para o período da amamentação. Acabou de amamentar? Não tem problema, continua usando a roupa. Normalmente não vai fazer diferença nenhuma estética. Então, aqui no caso desse macacão, é um zíper super discreto no meio. Entendi. Vai abrir o zíper. Vai amamentar normal. Não vai ficar exposta, porque algumas mulheres têm vergonha, né, de ficar com o seio exposto. Vai amamentar, vai fechar tranquilamente. Olha, ok. mulheres terem vergonha de ficar com o seio exposto é totalmente compreensível. Agora, o que não é compreensível são pessoas que ficam, né, de certa forma, com preconceito com relação à mãe que amamenta. Porque Exato. colocar o peito à mostra, todo mundo quer colocar toda hora. É legal, no carnaval. Não, no carnaval, em todos os momentos é muito legal, é a liberdade da mulher. Agora, uma mulher amamentar um filho em um lugar, né, um restaurante, um lugar que ela queira, não pode. Exato. Eu já ouvi muita coisa assim, a gente vê relatos absurdos. Então, a mamãe ter vergonha é totalmente compreensível. É Agora, o que justo. não pode é o preconceito com relação à mamãe Com que certeza. amamenta, tá? Exato. Isso não pode. Olha, muito obrigada. Vamos para a próxima. Adorei sua ideia. Vem mais para cá. Então, aqui Gente, comenta pra gente. Aqui é o decote mais clássico, que é o decote transpassado, né? Na verdade, a gente prendeu aqui a roupa para não ficar folgadinha nem fugindo o seio. Ela vai amamentar com conforto e vai se cobrir. E se você reparar, são roupas que normais, não são roupas com cara de mãe. Pois é, porque realmente nesse mercado, agora mudou muito, né? Mas as roupinhas para grávida era sempre aquela roupinha com cara de mamãe, de que tô grávida. E agora, não, você tem realmente a moda presente Exato. na maternidade, o que é Exato. muito bom. A gente procura usar materiais que não vão marcar muito o corpo, são formas de roupa que não vão marcar muito o corpo. E também... Até porque aquela fase que a mãe tá voltando, né, em Exato, forma. mudou um pouco Mudou, o formato do exatamente. corpo, aumentou o busto, então tem que contemplar essa questão da mãe.
E também são roupas que, assim, eu sou jovem, sou mãe, né? Eu quero sair, eu quero passear com meu filho, eu quero... Enfim, você tem como trabalhar, você tem como fazer a sua vida sem se sentir mal com aquela roupa que você está usando, se sentir diferente de alguma forma. Muito bom, muito obrigada. Vamos para a próxima? Agora tem um tubinho. Como Também que você temos mães fez? mais modernas. Pois é, gente, um tubinho para amamentação. Fala pra gente, já tô vendo um zíper aqui. Isso. Que ideia incrível, Daniela, olha isso. Essa aqui... Essa Quando é você muito imagina prática. um tubinho com um zíper para amamentar. A gente fala que esse modelo é para mãe de gêmeos, porque aí amamenta os dois e não fica com o peito de fora. Verdade. É só abaixar aqui, dá uma abaixadinha, por favor. Tá bom. Ela vai até aqui embaixo, então você consegue amamentar Acho com que até conforto. ela pode, porque ela tá com, né, com preto, não tem problema aqui. Isso. Exatamente. Vai e daí ficar vai só até embaixo. para abocanhar o seio, a criança vai ficar confortável, você tá confortável porque você tá na rua, mas não tá exposto. E olha que linda. Maravilhosa. Quem não quer sair assim, Super né? bem vestida e pronta para amamentar. Muito Exato. obrigada. Mais um modelo. Esse é um modelo para os dias de frio. Quem amamenta sabe que como é cruel amamentar no dia de frio, né? Porque dá aquela congelada na barriga quando tem que abaixar, enfim. E aí é uma blusa que vai abrir aqui, você vai amamentar o neném e ok, fechou de novo, você já está composta, está linda, está protegida do Gente, frio. adorei. Muito obrigada, tá? Mariana, senta aqui um pouquinho. Adorei, Daniela, a ideia também. dela. E é super interessante, porque Aham. hoje em dia, Obrigada. se você tem uma creche no trabalho, essa creche possibilita que essa mulher, né, Exato. amamente. E aí você tem aquele tubinho super social numa reunião e aí você, eu vou ali na creche e vou amamentar meu filho. Olha que prático. É um investimento também na amamentação prolongada, porque muitas vezes é um fator de interrupção da amamentação, a mulher não se sentir bem com a sua roupa, não poder sair, não poder estar em qualquer lugar. Verdade. Então a gente também está incentivando a amamentação. Com certeza. Muito bom. Daniele, quem quiser doar, entrar em contato, como que faz? É muito fácil. A gente tem um SOS Amamentação, né? Que é o 0800 026 8877. É uma ligação gratuita. Ela vai ser orientada pelo telefone. A gente vai pedir que ela apresente os últimos exames do pré-natal. Então, o cartão de pré-natal mesmo que ela tenha, né? E daí, o médico entra em contato com ela. A gente leva na casa dela todo o material, que são os frascos de vidro com tampa de plástico já estéreis, e a gente liga uma semana depois. Então, a gente setorizou a cidade do Rio, cada dia da semana é um bairro, um dia antes a gente liga para ela. A senhora coletou leite? Então, coleta o leite, mantém congelado, identifica com o nome e a data da primeira Tem coleta. muita gente participando? Graças a Amém. Deus, hoje a gente tem 200 doadoras Uau! na cidade do Rio de Janeiro, só Legal. no nosso banco de leite. Né? A gente trabalha em rede, o Fernando Figueira é o centro de referência dessa rede. São 226 bancos de leite no Brasil e 23 países cooperantes com o mesmo modelo de banco de leite. Né? E na cidade do Rio de Janeiro são 11 bancos. Então, só o nosso tem 200 e os outros também têm outras doadoras. Que legal, parabéns às doadoras, né? Que ato Sim. bonito de amor, você se colocar à disposição, certeza. né? Da vida, porque o leite materno é vida. Muito bom, parabéns também a vocês pelo trabalho. Muito obrigada. Mariana, muito obrigada pela participação, parabéns, né? Por essa ideia tão legal, tão brilhante, porque realmente a gente que é mãe, que já amamentou, sabe, né? O quão difícil é essa moda, né? Tentar organizar o corpo depois da maternidade. E muito legal, adorei sua ideia, parabéns. Daniela, Obrigada. muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é criança. Como lidar com a mudança na rotina do filho mais velho? Olha, eu fiquei com ciúme, eu conheço histórias de menininhos que ficaram com ciúmes com a chegada do irmãozinho, né? Não sai daí, até já. Eu escolhi essa roupa hoje porque estava um tempo bem fresco, para a gente poder ter uma facilidade para a movimentação, para poder estar trabalhando. Eu gosto muito de usar cordão, brinco e relógio só. Não sou muito de acessórios. Gosto de maquiagem para sair à noite. Para trabalhar eu não acho muito viável. Eu costumo usar uma coisa mais despojada, uma coisa mais à vontade, né? Porque trabalhando com barraca a gente tem que ter uma coisa mais à vontade. Para sair eu já tenho uma coisa mais clássica.
Eu sou diva, hashtag divano. Um pouco pra você também. Que generosa sua avó, deu um monte de bala pra cada neto. É que a vovó vem daquelas famílias super grandes. E o que isso tem a ver? É que os irmãos têm que aprender a dividir as coisas, Tuta. Dividir tudo? Claro! O quarto, o banheiro, a atenção dos pais. Mas por que tantas perguntas? Minha mãe disse que eu vou ganhar um irmãozinho. Que demais! Legal! Xodó da galera! Xodó da galera? Ele ainda nem chegou e já é o preferido? Ei, Tuta, olha só. Minha mãe falou que quando eu nasci, a Alice já era bem grandinha. E ela não me aceitou logo, não. Papai disse que ela até voltou a fazer xixi na cama só pra chamar a atenção deles. E o que aconteceu? Meus pais começaram a dividir a atenção entre mim e minha irmã. Aos poucos, explicaram que ela também era um bebê quando chegou. E um bebê precisa de muitos cuidados. Daí, com o tempo, tudo se ajeitou. É, Tuta, cabeça no lugar, hein? Oi, gente, tudo bem? Alice, tava contando aquela história de quando eu era bebê. Você vai curtir muito seu novo irmão. Só tem uma coisinha que eu vou te emprestar. Um tapa-ouvidos? Pra que isso? É, olha, hoje é dia do quadro Brincadeira é Coisa Séria. E você sabe como lidar com a mudança da rotina do seu do filho mais velho, com a chegada de um novo irmãozinho? Olha, tem criança que fica com ciúme, né? Volta a fazer xixi na cama, enfim. Quem vai nos ensinar como lidar com essas mudanças é a psicóloga clínica com mais de 20 anos de trabalhos com desenvolvimento humano, a Débora Macedo. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, muito comum, bonitinho demais o vídeo, né? E muito comum o ciúme. Sim, sim. Os ciúmes do irmão mais velho com a chegada do caçula, né? É. E assim, a pai e mãe que vê assim, a segunda gravidez, eu já sei tudo, já passei por uma, né? Só que é mais uma aventura cheia de surpresas. Então, a família precisa se preparar desde o primeiro momento que descobre que está grávida novamente. É verdade. Como que os pais podem se preparar para essa questão? Uma coisa muito importante que não pode ficar só dentro dessa relação de pai e mãe. Tem que também ter um envolvimento da família, dos avós, dos tios, dos padrinhos. Por quê? Muitas das vezes não é nem o pai e a mãe que desperta esse ciúme, mas sim outras pessoas da família, porque um bebê novo, bebezinho assim que nasceu, ele encanta. E aí aquela criança que estava habituada a ser o reizinho da casa, a receber todas as atenções, passa a não receber mais. Verdade. E o adulto tende a brincar com quem? Eu sou a mais velha, né? Então, quando a minha irmã do meio, a Graziele, chegou, um beijo. A minha avó disse, e a minha mãe falava, eu já não tenho mais a minha mãe, que eu fiquei com muito ciúme. E tenho várias amigas que já têm mais de um filho, que têm filhos ciumentíssimos também com a chegada do irmão. Um outro ponto é a mãe, como ela é demandada pela amamentação, né? Então, que o pai colabore nesse momento. Quando está no momento da amamentação, o pai pega aquela criança que é mais velha, vai brincar, vai dar um banho, vai fazer alguma coisa. Porque para ele não sentir tanto. Mas a mãe não pode esquecer que mesmo ela sendo demandada por um trabalho tão físico, dessa rotina mais pesada que é do segundo filho, ela precisa tirar um momento de interagir com o filho dela mais velho. E num sentido, muitas das vezes, a criança, eu já ouvi, inclusive, de criança falar assim, mas ele veio para acabar com a minha vida, me tirar tudo. Ele está me tirando tudo. Está tirando meus pais, o meu quarto eu tenho que dividir, meu brinquedo daqui a pouco. Então, é natural que a própria família, pai e mãe, tem que se adaptar a todo esse contexto. Imagine a criança, ela não sabe dar conta disso. E quanto tempo geralmente leva para essa criança se adaptar com essa mudança tão grande? Porque é uma mudança grande. É uma mudança, são muitas emoções. Na verdade, não há muita previsão de tempo. A gente não pode falar tempo preciso. O que a gente pode falar é o seguinte, tem crianças que reagem logo no início, assim que vem o bebê para casa. Tem outras que reagem depois, quando aquele bebê já está mais crescidinho, começa a engatinhar. Então, aí é que desperta mais o ciúme, porque ele está fazendo um monte de gracinha e chama mais atenção. Então,
Pode ser no início, nos primeiros 2, 3 meses, mas pode isso não acontecer e acontecer depois nos 6º, 7º mês da criança. Como preparar o mais velho, né? Então, para a chegada desse novo ente da família, que precisa realmente de atenção, mas também não é justo, né? Aquele que era o reizinho, que dominava o ambiente, também ficar sem atenção, né? Isso é muito ruim. Exato. Então, a criança ela tem que ser preparada desde o primeiro momento da gestação, da segunda gestação, no sentido de mostrar para ele como é bom ter irmão, se tiver casos na família, dizer o quanto ele vai ser importante nesse processo, ajudar a escolher as coisas para o irmão. Então, é uma preparação de 9 meses. No dia a dia, você vai comprar algo especial, se esse quarto for dividido, tem que dar direito de escolha a esse irmão, quais são as cores, que decoração que ele quer. Então, é um envolvimento de todo o processo. Então, não dá para ser de forma isolada só quando a criança nasce. É o processo em si dos 9 meses. Aí, eu já recebi informações assim, poxa, mas ele queria muito o irmãozinho. Eu não consigo entender de tamanha rejeição. Sim, ele queria, e ele quer, e ele vai gostar. Só que ele não estava emocionalmente preparado para tanta mudança, né? E para saber que o mundinho dele começou a ser dividido, ele está sendo dividido. A atenção dos pais não é só mais para ele. Então, o pai e a mãe precisam, o principal ponto é esse cuidado nas reações da criança, do filho mais velho. Como é que ele está? Ele está mais quieto, ele regrediu, ele está agressivo. Teve uma mãe que me contou que o filho no berço, aí ele estava tão irritado e chateado com o irmão, ele foi escondido no quarto, pegou uma caneta, tirou a tampa e foi lá no pezinho do neném e falando assim, olha, eu estou te avisando, hoje eu só estou te avisando, então agora... então, depois eu volto aqui. Eu volto aqui. Então, são várias reações e é comum. A criança, ela está falando que tem algo que está incomodando. Você está falando aí de que tinha um paciente, né, que a mãe relata que ele queria muito irmão e que não entende a reação dele. A gente tem um vídeo que viralizou na internet de um menininho que queria muito irmão. Vamos dar uma olhada? Vamos. Sério? É sério? Eu quero que tu abra e que tu leia o que está escrito. Lê. Mais alto. Henrique, depois de tanto esperar, finalmente você foi promovido a irmão mais velho. Parabéns, te amor. Te amamos. Te amamos. Eu vou ter irmão? Eu vou ter irmão? É sério? Obrigada, Deus. Ai, vou chorar, gente. A Lívia chorando. Ai, gente. Tá feliz? Emoção pura. Dá um beijo na mãe. Ó, o texto já. Ai, gente, já tô chorando. Que coisa linda. Que gracinha, Sim, gente. A olha, emoção emoção. dele, né, de receber a notícia que vai ter Exato. irmão mais velho. Muito legal É. a forma que a mãe e o pai Sim. fez, né? Então, são essas coisas, essas sutilezas que pai e mãe têm que prestar atenção. Você perguntou assim, mas como a gente pode fazer a preparação desse irmão mais velho? Além do processo que eu falei, que é ao longo dessa gestação, em que você combina, faz, estrutura todo o processo com aquele irmão, de hipótese alguma, ele pode ir para a escola no momento que a criança chega, porque eu já vi situações assim, senão ele se sente o quê? Fui abandonado. É verdade. Mas um ponto de muita importância é, quando esse bebê nascer e a mãe e o pai sentir que está tendo muito ciúme,
Uma coisa boa que é você estabelecer com o filho mais velho um processo de empatia. Como é que a gente faz isso? Aí você pode brincar no processo de empatia, pegar o álbum dele, quando desde bebezinho, olha, você também foi assim, olha como você era pequenininho, indefeso, você precisava da ajuda de tudo. E aí... E você tem que ajudar a cuidar. Envolver. E aí falar assim, e a gente pode agora, você ser o meu ajudante oficial. O que você acha? Sem imposição. Que é aquela coisa assim, de você estabelecer... Você tem que fazer, você tem que fazer, ajudar. agora você tem que cuidar do seu irmão. Não, você fala assim, hoje você pode me ajudar a pegar a fralda, fazer... Então, isso tem que ser prazeroso, tem que ser bom para a criança. E que é uma delícia, gente. Olha, Débora, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Band de Mulher. Muito obrigada pelas dicas, né? Que a gente possa aí ter ajudado, porque tem muitas mães que ficam sem saber exatamente como agir. E as dicas foram maravilhosas. Muito obrigada, que bom. tá? Eu que agradeço. Olha, hoje no Band de Mulher nós falamos em amamentação e a mensagem que a gente quer deixar para você é que, de alguma forma, se você está tendo alguma dificuldade para isso, pense que esse ato vale além do alimento. Amamentar é dar amor, segurança, confiança, conforto. São sensações experimentadas, né? Tanto pelo bebê quanto pela mamãe. Amamentar é saber que aquela vida em suas mãos está garantida porque está recebendo o seu leite. Então não desista. Pode até demorar, né? Às vezes pode ser dolorido, mas você vai conseguir, eu tenho certeza. O Band de Mulher fica por aqui. Um beijo bem grande e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Beijos, tchau!